Graça e paz, irmãos. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E é exatamente isso que nós veremos hoje na porção do profeta Malaquias, no capítulo 2, que nós temos como propósito nessa noite, nesse momento do culto, em que nós separamos para buscar entendimento, discernimento da palavra do Senhor nosso Deus. Conhecer aquilo que Ele realmente nos orienta, nos comanda, como nós acabamos de cantar. Nós cremos e obedecemos aos mandamentos, à palavra, vontade revelada do nosso Deus. Eu vou ler o capítulo 2 do profeta Malaquias. É uma porção extensa, grande, mas eu peço que você acompanhe com fé, com atenção, e também que você, em todo momento da leitura, do sermão, esteja em espírito de oração, pedindo que o Senhor fale com você claramente nessa porção aparentemente extensa, mas com um propósito muito objetivo, muito claro para a Igreja de Deus em todas as eras, como nós nos propomos a fazer agora. Vamos à leitura, Malaquias capítulo 2, eu vou ler também, não sei como está na divisão da sua Bíblia aí, mas fique atento, o início do capítulo 3, ele envolve esse finalzinho do capítulo 2, que é o verso 17, eu vou ler ali também o verso 17, mas ele estará mais diretamente ligado ao capítulo 3, que veremos domingo que vem. A palavra do Senhor diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um
mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais: qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Até aqui, vamos ao Senhor, buscando instrução na sua palavra. Oremos. Santíssimo Deus, nós cremos no Senhor, cremos no teu poder, no teu governo, ó Pai, sobre todas as coisas. Cremos, ó Pai, que o Senhor governa esse culto que nós estamos realizando. O Senhor, ó Pai, tem acesso irrestrito aos nossos sentimentos, ao nosso entendimento, ao funcionamento do nosso cérebro, ó Pai, a nossa capacidade de entendimento. E nós agora, ó Pai, como igreja do Senhor, voluntariamente nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor leve cativo todo o nosso pensamento a Cristo, para que nós aqui sejamos então instruídos pelo Senhor, não pela habilidade de palavras, mas pelo teu agir, como nós podemos aprender hoje pela manhã, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos abra os olhos, o entendimento, para que seja o Senhor verdadeiramente instruindo o seu povo, e o Senhor mesmo nos corrigindo, nos confortando, nos transformando, para que nós então, ó Pai, respondamos a Tua palavra, não de maneira desrespeitosa, desleal, como nós vemos nesse texto, mas que nós, pelo Teu agir, sejamos capacitados por Ti a Te responder, conforme a Tua vontade. Intercedemos, ó Pai, nesta noite, pelo seu Udemário, pai da Nina, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, restaurando e conduzindo a sua saúde, a sua vida, ó Pai, para que ele possa usufruir por mais tempo do convívio com os seus, a sua família, e também usufruir de mais tempo de fé no Senhor, nesta vida que o Senhor tem dado a ele. Abençoe o seu Udemário, ó Pai. Intercedemos também pela vida do presbítero Elden, que está conduzindo o trabalho no Marajó. Pedimos que nessa BR tão perigosa o Senhor os traga de volta em paz, ele com sua família, conduzidos, protegidos e abençoados pelo Senhor. De igual forma, pedimos que o Senhor traga também em paz, livrando de todo e qualquer problema e transtorno, teu servo, o presbítero José Rosa, que está vindo de Goiânia, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, abençoando cada um de nós, nossas famílias, nossos entes queridos, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu ouvi muito a expressão, essa oração não passa do teto. Não sei se muitos aqui ouviram isso também, mas quando eu, criado no contexto de igreja, quando eu estava ali aprendendo a orar, né, normalmente nós somos bem objetivos, envergonhados em fazer oração em público, então nós fazemos muitas vezes, no nosso aprendizado, orações às vezes mecânicas, orações frias, decoradas, rápidas, e então quando eu orava, depois de um tempo, os meus pais procuravam me dizer, olha, procura orar de maneira mais natural, mais sincera, não se preocupe tanto em fazer bonito, porque a oração mecânica, ela decorada, como você está fazendo, ela não passa do teto. E eu ficava com essa imagem, uma oração que batia no teto e voltava, ela não passa do teto de onde a gente está. E é uma expressão que comunica algo. Essa oração não saiu daqui,
ela apenas ecoou no ambiente, ela não chegou aos céus. E é apenas uma imagem, porque Deus, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, e a oração, então, não precisa atravessar aí grandes dimensões para atingir os ouvidos do nosso Deus. Mas a ideia por trás disso é a mesma ideia que nós temos visto aqui no texto de Malaquias, quando o próprio Deus diz aos responsáveis pelo culto que aquelas orações não estão passando do teto. Deus diz, olha, eu não estou ouvindo vocês, eu não estou atendendo, eu não estou me agradando do culto de vocês. E o que Deus está comunicando é exatamente isso. Para aquele povo daquele tempo, são os nossos irmãos na igreja do Antigo Testamento, mas de maneira muito específica, Deus tem falado com aqueles que são responsáveis pelo culto, a liderança da igreja, e aqui no livro de Malaquias, ele está falando claramente, diretamente, com os sacerdotes, eram os responsáveis pela organização, liderança e realização do culto, e nós precisamos estabelecer alguns pontos. Esse texto ele não é válido somente para pastores ou pessoas como eu e membros do conselho que lideram o culto da igreja. Essa, de fato, é uma responsabilidade nossa, mas é papel fundamental da igreja, de todo o corpo de Cristo, entender o que Deus requer no culto. Porque o culto ele não é feito pela liderança, e a igreja, os membros, ou como se pensou durante muitos anos, os leigos, eles apenas assistem de corpo presente esse culto que é feito pelo clero, pela liderança. Não é isso que Deus requer, e isso precisa ficar claro para nós durante o estudo do livro do profeta Malaquias. Deus está chamando o povo à adoração verdadeira. E aqueles que lideram são responsáveis, mas aqueles que realizam esse culto são diretamente responsáveis. Então, é necessário que haja muita atenção de cada um de vocês, para que você entenda qual é o culto que Deus quer que você preste a Ele, que você apresente a Ele. Um outro aspecto que hoje em dia há uma confusão, e como nós estamos falando aqui de sacerdote, é importante eu trazer uma breve instrução, é que os sacerdotes, eles eram os responsáveis pela liderança da igreja, eles estavam liderando os sacrifícios, as orações, a realização do culto, a instrução, a pregação da palavra de Deus durante o culto, mas hoje em dia nós não temos mais sacerdotes nos moldes que nós tínhamos no Antigo Testamento, porque Cristo, Ele como o supremo e sumo pastor, sacerdote, Ele cumpriu o propósito do sacerdócio. Cristo, então, vindo como sumo pastor e derramando sobre a igreja o Espírito Santo, ele faz com que algo que já era anunciado em todo o Antigo Testamento se torne uma realidade muito vívida. Nós todos somos uma nação de sacerdotes. Isso quer dizer que você não precisa do papel de sacerdote, como no Antigo Testamento, no meu caso. Eu sou o seu pastor e eu cumpro a função ou o papel, em algum sentido, de sacerdócio na sua vida. No entanto, você não precisa de mim para que você, por exemplo, faça uma oração e Deus receba essa oração. Você mesmo, que tem o Espírito Santo, pela obra de Cristo, você tem acesso e pode orar diretamente a Deus. Então, o pastor, ele é um irmão da igreja, crente como você, não é de um nível superior de santidade ou algo do tipo, mas ele, então, como um irmão que se dedica pela vocação dada por Deus, ele cumpre esse papel de sacerdócio, mas não é o sacerdote no modelo do Antigo Testamento. Pois bem, no Antigo Testamento, Deus havia feito um pacto com Arão, e estabelecendo ali os levitas. Nós conhecemos essa palavra da tribo de Levi, os levitas, e esse é um pacto que vem desde Arão, e então os seus descendentes seriam aqueles responsáveis pelo culto. E às vezes isso é algo místico para nós, mas é muito simples de entender. Deus tinha um povo, esse povo vivia no seu reinado, no seu contexto de vida temporal, mas era um povo instruído diretamente por Deus. E havia então uma tribo desse povo que era responsável por conduzir esse povo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Essa tribo, a tribo dos levitas, os sacerdotes,
eles teriam então, numa aliança que foi feita por Deus com eles teriam na sua descendência a continuação desse sacerdócio, ou seja, se o pai era um sacerdote, o seu filho naturalmente seria um sacerdote, e o seu neto naturalmente seria um sacerdote, e assim de geração a geração. E esse era um compromisso que Deus mesmo tinha feito com a tribo de Levi. Ele perpetuaria a vocação de geração a geração naquela tribo. Aquela tribo, então, não precisaria ter grandes patrimônios ou trabalho, lucro e outras coisas. Por quê? Como os sacerdotes, aqueles que conduziam o povo de Deus, segundo a palavra, vontade, culto a Deus, então todos os dízimos, que também foi uma instrução feita por Deus nessa aliança, todos os dízimos que todas as demais tribos trouxessem no momento de culto, eles seriam para manutenção do culto, lógico, ali os sacrifícios e tudo aquilo que envolvia, mas eles teriam um propósito. A tribo de Levi seria sustentada pelos dízimos. E assim, então, Deus estabelece: vocês cuidam das minhas coisas e eu cuido das coisas de vocês. Vocês não precisam se preocupar com grandes investimentos e trabalho, eu vou sustentar vocês. E o povo vai fazer isso por meu intermédio, trazendo os dízimos. E uma população que vivia ali de plantações, de agricultura de maneira geral, nós lemos hoje no Salmo, como Deus estabelece isso de maneira muito clara. Ele deixa muito evidente que se chove é porque Ele manda chuva, se a semente germina é porque Ele fez ela germinar. Nós temos o trabalho de plantar a semente, mas é Deus quem faz com que ela cresça. Afinal de contas, como que nós faríamos com que uma semente brotasse, crescesse, desse fruto? E Deus diz: eu vou abençoar a tribo dos levitas dessa maneira. Não vai faltar provisão. O povo vai ter mantimento. Esse mantimento será trazido, os animais e todas as ofertas e tudo que envolve os dízimos, que é um reconhecimento de que Deus está provendo chuva, estações e crescimento das plantações e frutificação. Esse povo, então, agradece a Deus trazendo o dízimo. O conceito do dízimo continua valendo para nós hoje. Eu, por exemplo, vivo integralmente do ministério. Eu não tenho outros investimentos e trabalhos que me gerem renda, a não ser no último mês que comecei a dar aulas no seminário, mas isso aconteceu por agora. Mas vivo integralmente ou prioritariamente dos dízimos que a igreja traz. A tesouraria administra isso pela instrução do conselho, então o dízimo é dedicado à manutenção do culto, do local de culto, da construção e sustento dos pastores da igreja. Então veja, há uma similaridade. Pois bem, esses homens no Antigo Testamento vivem dessa forma, são chamados, e algo que eu precisava esclarecer dessa maneira, para que nós cheguemos até o propósito do texto, é que Deus fez uma aliança com esse povo. E aliança é algo que eu constantemente estou falando com vocês. Um pacto que Deus faz, onde Ele mesmo estabelece os termos desse pacto, e Ele sempre cumpre os termos desse pacto. Deus fez um pacto com o seu povo, e Ele faz uma aliança, um pacto específico com a tribo de Levi, com a descendência dos sacerdotes. De maneira que Ele diz: não vai faltar alimento, vocês serão honrados pelo povo, respeitados. O povo vai dar ouvido quando vocês estiverem falando em meu nome. O povo há de sustentar vocês, vocês não vão passar necessidade de nada. E eu vou manter de maneira que as gerações, a descendência de vocês, sejam fiéis no cumprimento desse sacerdote. E qual é a parte de vocês? Porque tudo que envolve um pacto, uma aliança, tem duas partes. É como num casamento, marido e mulher. Há dois elementos nesse compromisso, nessa aliança. Qual era o papel do sacerdote? Ser fiel a Deus. Só isso. Eles tinham que fazer tudo conforme a prescrição do Senhor. A grande missão deles era orientar aquele povo, pregar a palavra de Deus, fazer toda a instrução. O que acontece no livro do profeta Malaquias? Deus está diretamente acusando esses homens de não terem feito o papel deles. E há de resgatar, precisamos resgatar aqui que, eu disse domingo passado que eles tinham sido exilados, passaram 70 anos de exílio, e uma das causas daquele exílio era exatamente o descompromisso deles
para com a palavra de Deus, para com o culto a Deus. Deus anunciou por meio dos seus profetas, o povo não ouviu, veio o castigo. O povo volta, nós estamos aqui com o profeta Malaquias, 100 anos depois desse retorno, as coisas já estão sendo reestabelecidas, eles têm de volta a sua terra, eles têm de volta a sua oportunidade de culto, eles têm de volta o acesso à palavra. Deus levantou Esdras, Neemias e tantos homens para resgatarem o anúncio fiel da palavra de Deus. O povo só precisa ouvir e responder, e eles não estão fazendo isso. Deus então chama o profeta Malaquias, o habilita a falar como seu mensageiro, é isso que significa o nome de Malaquias, mensageiro de Deus, e Deus, no final do capítulo 1, falou diretamente com esses sacerdotes: vocês estão trazendo animais cheios de enfermidades, animais que não estão de acordo com a instrução dos sacrifícios, vocês estão negligenciando algo primário. E eu preciso falar aqui para vocês sobre essas tarefas que envolviam as responsabilidades do sacerdote. A primeira tarefa do sacerdote, e aqui não é uma ordem de prioridade, eu estou apenas separando as tarefas. A primeira tarefa que nós temos no texto, que é cobrada deles, eles estavam responsáveis por oferecer, cuidar que fosse oferecido um sacrifício de acordo com a lei. Sacrifício tinha de ser de acordo com a vontade de Deus. E você diz, mas por que Deus exigia tantos detalhes de sacrifício? Se você já leu o livro de Levíticos, você vai ver que há uma série de detalhezinhos. Cada tipo de aproximação que você queria com Deus, você precisava fazer um tipo de oferta diferente para Deus. E o livro de Levítico tem esse nome exatamente, Levíticos, é um livro de aproximação a Deus. A tribo de Levi carregava esse nome. O culto, eu mencionei domingo passado, você está aqui para buscar essa relação com Deus, essa aproximação, e aquele livro está instruindo como eu devo me aproximar de Deus. Se você cometeu tal pecado, você vai fazer isso. Se você fez isso, você fará aquilo. Para se aproximar do Senhor, você vai fazer aquilo. E há uma série de instruções. E a gente diz, mas por que Deus estabelecia tantos detalhes? Porque Deus estava mostrando que se aproximar dEle, se apresentar diante dEle, era algo extremamente complexo e repleto de detalhezinhos, porque Deus, Ele tem uma majestade e santidade que se distancia de nós de uma maneira gigantesca por causa do pecado. Os sacrifícios repletos de detalhes mostravam que o sacrifício perfeito tinha que ser absolutamente perfeito, apontando para Cristo, o único que conseguiria apresentar o sacrifício perfeito. Deus então estabelece isso e diz aos sacerdotes: vocês precisam cuidar desses detalhes, vocês precisam instruir as pessoas, vocês têm acesso à lei, vocês vivem dedicados ao estudo da lei, vocês precisam conhecer a lei e precisam instruir o povo. Veja, há semelhança naquilo que eu faço com vocês aqui. Eu preciso viver dedicado a esse estudo, assim como o reverendo José Maria, o reverendo Simon, o conselho de maneira geral, os presbíteros. Nós precisamos ter conhecimento, porque certamente se você quer buscar um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus, eu preciso estar pronto para responder, te ouvir, entender e responder. O que você deve fazer? Como você se aproxima de Deus? Como você estabelece esse relacionamento? Os sacerdotes não estavam fazendo isso. Inclusive, eles negligenciavam deliberadamente os sacrifícios. Animais completamente errados estavam sendo apresentados e eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Segunda tarefa, os sacerdotes eram responsáveis por guardar o templo e zelar por ele. Eles estavam ligados a tudo que envolvia o culto, algo diferente um pouco do que acontece hoje, nos nossos tempos, mas não totalmente oposto. Imagine que aquele culto envolvia muito derramamento de sangue. Agora imagine que aqui nós temos uma membresia, uma igreja de número de pessoas relativamente pequeno, quando você pensa num culto que era feito por uma nação. Um culto com milhares de pessoas trazendo milhares de animais e milhares de animais sendo ali sacrificados.
Imagina quanto sangue envolvia o culto. E você diz, mas que coisa cruenta, né? Como eu disse domingo passado. É para que você tenha noção do que precisava acontecer com Cristo. Então, é realmente um tanto assustador. E isso apontava para o quanto é assustador o nosso pecado. E que alguém tem que morrer para que você seja restabelecido na sua paz de relacionamento com Deus. Esses sacerdotes estavam envolvidos com a organização desse culto, o sacrifício, a apresentação do sacrifício, as orações intercessórias. As pessoas ali, em algum momento, as famílias eram identificadas levantando as mãos quando o sacerdote apresentava o sacrifício específico daquela família, e eles eram identificados levantando as mãos, e ele então fazia ali a oração, e essas pessoas tinham toda uma instrução de culto. Havia salmos específicos que eram cantados em determinado momento do culto, e haviam cerimônias, e tudo isso era feito de maneira ordeira. Esses sacerdotes não estavam cuidando disso. O templo, e era essa imagem que eu queria transmitir, o templo estava sujo, as coisas não estavam sendo cuidadas. Imagine o fedor, imagine a confusão, e esses homens queriam curtir a vida deles. Eles não estavam dedicados àquilo que eles foram chamados a fazer. Ao longo da história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós vimos alguns filhos de sacerdotes que eram descomprometidos. E Deus mostrou o seu zelo pela guarda do templo, do culto, castigando esses descomprometidos, envolvidos com a obra de Deus. Por que é assim, irmãos? Imagine que todo trabalho dignifica o homem e glorifica a Deus. Todo trabalho, o seu trabalho, qualquer que seja, ele te dignifica, porque você foi feito para o trabalho, e deve glorificar a Deus. Por isso, nós instruímos você a trabalhar com toda a sua força, com dedicação, e se você não gosta do que faz, deve se dedicar de maneira lícita a mudar de trabalho, mas entendendo que o que você já tem é bênção do Senhor. Agora, imagine que esses homens estão fazendo isso de maneira descomprometida, e o que está sendo profanado aqui? É o nome de Deus. É uma tribo que vive para divulgar, anunciar, proclamar o nome e a palavra de Deus. Se esses homens vivem de maneira completamente profana, eles estão envergonhando o nome de Deus. Há um salmo, uma oração em que Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não envergonhe o seu nome. O crente precisa ter essa noção. Quando você faz algo contrário à vontade de Deus, se você é identificado como filho de Deus, você está envergonhando o nome de Deus. É como um filho que envergonha seu pai, sua família, o seu sobrenome, e os pais dizem que está envergonhando, manchando o nome da família. O crente que dá mau testemunho, ele mancha o nome de Deus. E você deve se lembrar o zelo que Deus tem por seu nome, porque o seu nome carrega toda a informação de quem Ele é. Você não deve usar o nome de Deus em vão, quanto mais viver de uma maneira a dar um testemunho ruim. Esses homens estão fazendo isso. Eles estão negligenciando. Outra tarefa própria dos sacerdotes era instruir o povo de Deus na lei de Deus. Como é que eles iam fazer os sacrifícios, que é a primeira tarefa, de maneira correta, se eles não conhecem a lei que descreve esses sacrifícios, especialmente o livro de Levítico? Como é que eles vão cuidar do templo, da guarda, de tudo que envolve o templo e realizar isso, se os levitas não conhecem o livro de Levítico? Se eles não instruem o povo sobre isso? E aí vem a terceira tarefa. Não bastava eles saberem, para eles precisavam instruir isso. E aí entra algo que eu alertei logo no início aqui desse momento nosso. Essas informações, elas não podem ser separadas como algo que o pastor precisa saber e a igreja não precisa. A igreja precisa ter essas informações, e no nosso sistema presbiteriano eu acho muito bacana, muito bíblico o jeito que nós fazemos, porque vocês, sabedores dessas informações, têm a oportunidade de eleger pastores. De maneira que se eu, ao longo da minha caminhada com vocês, for me encontrando
dando mau testemunho, infiel na pregação, infiel na condução, negligente, vocês têm toda a oportunidade, no meio do mandato, de fazer uma denúncia. E o conselho não pode negligenciar, não pode fingir que não viu, não pode engavetar. Ele precisa acolher a denúncia de qualquer membro. E Paulo orienta sobre isso. Você pode fazer, mas não faça isso apressadamente, tome cuidado, para que você não faça levianamente, para que a acusação não se vire contra você. Mas você pode fazer. Há uma ideia errada em muitas igrejas hoje, que tentam trazer para o pastor, e a gente precisa tomar cuidado com isso, para não entender errado, de que o pastor é esse sacerdote do Antigo Testamento. Sendo o sacerdote do Antigo Testamento, ele é o que hoje se chama de o ungido do Senhor. Esse termo não é errado. Deus separava essas pessoas pela unção. A unção caracterizava a separação para algo, a vocação para algo. E esses homens eram ungidos, mas hoje, ainda que eu seja ordenado e tenha sido avaliado para isso, eu não sou um crente especial com superpoderes de unção. De maneira que algumas pessoas dizem, não toque no ungido do Senhor. Toque, se o ungido estiver pecando, toque, denuncie, está errado. Então, não é porque ele é o sacerdote que ele não deve ser denunciado. Deus está denunciando os sacerdotes aqui no capítulo 2. No final do capítulo 1, no capítulo 2. Você só precisa saber o que você está fazendo. E tem que ter conhecimento bíblico. Portanto, é função do sacerdote, do pastor, do levita, pregar a palavra de Deus, para que o povo conheça essa palavra, viva, e saiba, então, discernir. As coisas que estão sendo feitas de acordo com a vontade de Deus? O culto que nós estamos fazendo na igreja é o culto que Deus quer? Ou o pastor Diogo está inventando algumas coisinhas legais aí para nos incentivar? A igreja precisa saber disso. E Deus diz, vocês não estão instruindo o meu povo. O povo de Deus é instruído diretamente por Deus pela palavra de Deus. Se o sacerdote não fala a palavra de Deus, ele está falando do quê? Opiniões, pensamentos, filosofias. E Deus não está preocupado com isso. Você pode estudar o que você quiser, mas Deus quer que você conheça a Ele, conheça a você pela palavra dEle, e saiba como viver de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle. Deus diz, na terceira tarefa, vocês não estão instruindo o meu povo. Então surge essa ameaça, e como o texto é extenso, eu estou instruindo todo o conteúdo do texto sem ir verso a verso, como costumeiramente eu faço. Mas aqui nós vemos claramente, ele diz no verso 1, sacerdotes, eu estou falando com vocês. É para vocês essa palavra. Há mandamentos e vocês estão quebrando esses mandamentos. E Deus diz, se vocês não ouvirem, e aí tem o se, há a possibilidade. Se vocês ouvirem, ok. Mas se vocês não ouvirem, não mudarem o coração de vocês, para honrar o meu nome, então eu vou enviar uma maldição sobre vocês. Nós sabemos que infelizmente esses homens não ouviram, e Deus se calou. Depois do livro aqui do profeta Malaquias, você tem 400 anos de silêncio. Irmãos, imaginem que a grande característica de Deus com o seu povo é Ele falando com o seu povo. Deus diz, eu não tenho mais quem me sirva como boca, com fidelidade, eu vou me calar. Deus se cala por 400 anos e só quem vai abrir a boca, em nome do Senhor, é João Batista, anunciando, chegou o tempo. 400 anos depois, vem João Batista dizendo, Cristo veio. Prepare-se, arrependa-se. Nesse período aqui de 400 anos de silêncio, houve uma reação de um grupo, de uma família de levitas, que tentaram fazer uma reforma no meio da igreja, dos sacerdotes, e surge então, lá no tempo de Jesus, já está bem forte, os fariseus. Esses fariseus, eles surgem aqui de uma família de levitas, 6 filhos, isso não está na Bíblia, são os filhos de Macabeus, isso está narrado na história do povo judeu, e eles tentam fazer uma reforma, e surgem então os homens santos, ou hacedeus, ou hacidins, que são os fariseus.
Mas essa reforma, ela já acontece depois que Deus encerrou. Ele disse, se vocês não mudarem, eu vou amaldiçoar. Eles não mudaram, Deus amaldiçoou. Depois eles fizeram uma reação, mas aí vem o problema da nossa reação partir de nós e não vir de Deus. Esses fariseus, eles foram para o outro extremo, isso é muito comum da gente fazer. Nós ficamos como um movimento de pêndulo. A gente sai de uma vida descomprometida com Deus para uma vida de extremos, criando regras e adicionando leis, achando que a gente agrada a Deus, e assim vivem os fariseus. Eles querem resgatar o valor da lei, da palavra, da pregação, mas eles vão para o outro extremo, e eles chegam no extremo de uma maneira tão agressiva que eles sequer reconhecem Cristo. Isso acontece nesse período, filhos de Macabeus, a revolta dos Macabeus. Eu falei algo errado, são filhos de Matatias. A revolta que chama a revolta dos Macabeus, mas são 6 filhos de Matatias, um desses sacerdotes. Pois bem, depois que Deus já anunciou, você não reagiu, esse movimento agora ele tem que lidar com as consequências. Deus fala de maneira tão séria com esses sacerdotes, que ele diz, olha, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Agora imagina que eu sou pastor de vocês e eu estou vivendo uma vida completamente profana e errada, de mau testemunho, negligente, e não estou nem aí para Deus, para o culto, para a palavra, e então toda a bênção que eu pronuncio para vocês, ela é invertida. Deus faz com que ela seja uma maldição, porque Deus não leva em consideração o que eu falo, mas o que eu vivo. E isso precisa ficar claro para todos nós, para mim e para vocês. Ainda que você com a sua boca louve a Deus, ele diz, eu estou muito mais interessado no que está acontecendo dentro do seu ser, do que o que a sua boca está proferindo. E você precisa pensar nisso quando você está cantando aqui na igreja. Deus não vai levar em consideração só o que você fala, mas o que te motiva a falar, o que te leva a falar. Isso, eu faço um grande alerta aqui aos filhos dos crentes, especialmente quando chegam ali numa certa fase da idade, ali, a partir dos 13 anos até os 20 e poucos, quando você descobre uma série de coisas, você descobre que seus pais não são tão sabidos como na infância você achava, então agora você acha que eles são ultrapassados, inclusive na religião, e você então começa a ser o sabichão, e começa a querer definir a sua vida com Deus, e seus pais estão vendo claramente que você está se desviando dos caminhos do Senhor. E às vezes os pais, por falha, por pecado mesmo, falam de maneira muito agressiva, numa reação, ou falam de maneira errada. Veja, eles estão falando por amor, mas às vezes isso se torna numa briga, e então você começa a vir para a igreja meio que obrigado, dizendo, olha assim, quando eu fizer 18 anos eu não quero mais saber desse negócio, porque eu vou mandar na minha vida. E lá em casa, meus filhos sabem disso, eu repito e falo isso para membros da igreja. Os 18 anos só muda a sua questão civil. Aqui não é civil. Com seu pai, com sua mãe, não é uma relação civil. Lá no cartório, lá na lei do nosso país, enquanto você estiver debaixo da instrução dos seus pais, debaixo do teto dos seus pais, o mandamento do Senhor vai valer. Honra teu pai e tua mãe. Mas não honra da boca para fora. Porque isso não é honrar, isso é tolerar. Honre a Deus com seu coração, procure se relacionar com Deus, porque Deus está atento a tudo isso, inclusive a descendência, as gerações. Deus diz que faz uma aliança com esses homens, vai amaldiçoar. Algo muito forte é dito no verso 3, quando ele diz, eu vou envergonhar vocês, sacerdotes, de uma maneira tão absurda, que aquele excremento todo, que os animais que estão sendo trazidos para o templo, para o sacrifício, pois é, aquela sujeira toda, aquele excremento todo, eu vou atirar aquilo no rosto de vocês. Entenda, é lógico que Deus não vai vir e lançar excrementos, literalmente, mas Deus está dizendo aqui, o povo vai ter nojo de vocês, desprezo por vocês, como a sua reação quando vê alguém com o rosto sujo de excremento. Ele diz, é essa a reação do povo. Ninguém vai considerar vocês. Essa é a principal maldição que Deus lança sobre o sacerdote. Irmãos, eu que falo para vocês aqui, é realmente muito incômodo quando você está falando e a pessoa não está nem aí para o que você está falando. Seja aqui ou seja pessoalmente, a pessoa está te ignorando.
Agora, imagina que a pessoa realmente não está nem aí para você. E Deus diz, eles honravam vocês como a tribo que falava em meu nome. Agora, eu vou fazer com que vocês sejam tratados como quem tem excremento na face. Deus diz, eu vou envergonhar vocês. E isso acontece de uma maneira tão absurda, nesses 400 anos após Malaquias, que quando Cristo chega, o culto a Deus está acontecendo de uma maneira completamente mecânica, ninguém considera a voz do sacerdote. Nós, atualmente, ainda tentamos rebuscar, resgatar, vivenciar isso. Os pastores na nossa igreja presbiteriana, pelo menos historicamente, eles são tratados com muita honra, né? Esse termo reverendo é um termo que muitas vezes eu não me acho sequer digno, porque é um pronome de tratamento que te coloca no mais alto ponto, né? Você é um reverendo. Deus honra aqueles que vivem para Ele, mas Ele mesmo faz questão de envergonhar aqueles que envergonham o nome dEle. Pense sobre isso. Deus alerta claramente esses homens sobre algo que nós vimos o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios, quando ele fala da pregação. No verso 5, ele diz que fez uma aliança, eu falei dessa aliança com vocês, é uma aliança de vida e de paz, vou mencionar um pouco sobre isso, e ele diz, quando eu fiz a aliança, ele me temeu e tremeu. O apóstolo Paulo diz, quando eu prego com temor e tremor. E essa aqui é a única postura de um pastor, de um sacerdote, não pode ser outra. Irmãos, a responsabilidade é muito grande. Se eu for falar de um código civil, de uma lei de trânsito, de algo para você, e eu posso até errar, as consequências não são tão grandes, mas se eu perverter a palavra do Criador de todas as coisas, daquele que nós vimos no capítulo 1, ele tem um povo que ele está para sempre irado. Imagina quem perverte, inverte, mente, deturpa, usa a palavra de Deus de maneira errada para ter benefício próprio. Não tem outra atitude antes de uma pregação ou em meio a uma instrução para as pessoas da igreja do que essa. Você precisa temer e tremer. Você está falando do que há de mais importante em toda a existência humana. O Criador nos revelou sua palavra, ele chama alguns homens e diz, vocês precisam conhecer essa palavra, você não vai falar nem mais, nem menos, só essa palavra. Qual é a atitude, a não ser de temor e tremor? Quando ele diz, ele me temeu e tremeu, ele não está falando só de um homem, ele está falando da tribo, daquela descendência. Eles tinham essa relação de temor e tremor. O apóstolo Paulo diz, é por isso que Deus age no meio de vocês. Não sou eu, é Deus que faz, e por isso eu faço com muito temor, porque eu sei da minha incapacidade. Não tem outra atitude. Agora, entenda, se o pastor precisa ter esse temor e tremor, quando ele faz isso, ele faz infidelidade. Se é você que negligencia essa palavra, então agora o temor e tremor que estava sobre os meus ombros foi para o seu. Porque se o pregador da palavra foi fiel, ele disse para você o que Deus mandou dizer. Agora o que você vai fazer com isso? E eu sempre falo para você, você precisa responder. A palavra de Deus não volta vazia. Se a palavra foi pregada com fidelidade, qual é a sua resposta? Todo sermão exige de você uma resposta. Se você não está respondendo, então sua vida não está mudando. Se sua vida não está mudando, você não está crescendo no seu processo de santificação. Você não está ouvindo a palavra de Deus. É simples, mas é profundo. Ele fala dessa verdadeira instrução, e ele fala que havia esse temor e tremor, porque Deus fez uma aliança de vida e de paz. A aliança de vida e de paz aqui é algo que para nós, que já vivemos depois da vinda de Cristo, ela é muito simples, muito clara de entender.
Por meio da pregação do Evangelho, da instrução da palavra, Deus comunica vida. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados são chamados à vida. Aquele vale de ossos secos, quando Deus pronuncia a palavra e aqueles ossos começam a ganhar vida, estavam apontando para essa aliança. Deus traz vida por meio do anúncio da sua palavra. Mas Deus traz algo mais além da vida, Deus traz paz. Você está com a alma conturbada, você está aflito, você está angustiado, você está em conflito na sua relação com Deus. Deus fala com você, você responde e então é estabelecida a paz, a reconciliação. O Evangelho é o Evangelho da paz. Cristo é o príncipe da paz. Quando esse Evangelho é anunciado, há a reconciliação e isso é paz. Quando Deus procura o homem no jardim do Éden, que se esconde de maneira boba atrás de folhas, é Deus que fala. Quando esse homem diz, Senhor, eu pequei, o Senhor diz, eu tenho um plano de redenção. Deus sempre tem uma instrução para nós, e Ele nos chama, responda. E então você vai encontrar vida, e vida em abundância, e você vai encontrar paz. No final aqui do capítulo 2, algo muito grave, porém muito claro para todos nós, estava acontecendo. Esses homens, não bastasse toda a negligência da condução do culto e da pregação, eles estavam fazendo algo que Deus abomina e você que é crente, você precisa definitivamente entender isso, se ainda há dúvida na sua mente. A partir do verso 14, Deus está falando, olha, eu não admito o repúdio. Deus está falando do casamento dos sacerdotes. Esses sacerdotes, eles estavam levando, em alguns casos, dizem os historiadores, nós não temos detalhes, alguns deles levavam amantes para cultuar a Deus. Deixa a esposa em casa cuidando das coisas. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Eu sou o líder da igreja, eu vou levar aquela mulher nova, bonita que eu arrumei agora. E Deus diz, você está repudiando, eu odeio o repúdio. Ele diz isso no verso 16. Repudiar é abandonar. Irmãos, Deus está falando aqui muito claramente conosco sobre o casamento e há alguns aspectos. O primeiro deles é que Deus estabeleceu em toda a Bíblia, você goste ou não, você aceite ou não, você concorde ou não, Deus sempre disse, não se case com pessoas que não acreditam em mim, com pessoas que adoram outros deuses. Ponto final. Isso está lá no início, Gênesis 6, motivo do dilúvio. Os filhos de Deus estavam se casando com as filhas dos homens, ou seja, outros povos. Não se misture. Aí você diz, mas por que Deus não pode converter? Porque normalmente o que acontece é o contrário, e é o que está acontecendo aqui em Malaquias. Esses sacerdotes, eles eram líderes da igreja, e eles estavam casando com mulheres que tinham outros deuses. Há um comentarista que disse de uma maneira engraçada, eu achei interessante, ele diz, é como você se tornar genro de uma deidade, ou de um inimigo de Deus. Você se tornou genro de quem aquela mulher é filho, ela adora um inimigo de Deus, um falso Deus, e você se casa com ela. Ela vai te assediar a adorar o Deus dela. E isso aconteceu em toda a história do povo de Deus. Por que você acha que você é tão mais crente hoje que isso não vai acontecer com você? Os crentes brincam com algo que Deus leva muito a sério. Esses sacerdotes estavam brincando com algo que Deus leva muito a sério. Deus usa a imagem do casamento para retratar a sua relação de aliança que Ele tem com o povo. E por que é assim? Porque no casamento é a única aliança que você vai fazer na sua vida que envolve vida e morte. Que você dá a vida e você está envolvido até a morte. E a única aliança que ela, caracteristicamente, ela é uma união física que só pode ser exterminada por um impedimento físico, que é a morte. Você se torna um. E o único jeito de separar é quando algum morre. Qualquer outra forma de divórcio envolveu o pecado, certamente. Adultério, repúdio, descomprometimento. Se você se casou com alguém que não era de Deus e você percebeu isso, graças a Deus, porque você já entendeu isso. Mas se você não se casou ainda, tenta entender isso antes. Os problemas são graves e Deus está falando com os sacerdotes, mas a instrução não é só para sacerdote.
Alguns sacerdotes, ao longo da história da igreja, falaram, temos uma solução, é só o líder da igreja não se casar. Ele não vai ter esse tipo de problema. Deus não está dizendo para você abrir mão de tudo aquilo que você não dá conta de lutar, Ele está dizendo, saiba lutar. Você precisa saber comer, você precisa saber beber, você precisa saber trabalhar, você precisa saber se divertir, você precisa saber casar. Do jeito certo, de acordo com a vontade de Deus. Esses homens estavam levando essas novas mulheres, e um contexto que historiadores falam de coisas horríveis, dizendo, você abandonou a sua esposa, aquela que você se apaixonou na juventude, você tem filhos com ela. Aí ele diz, veja, nós não somos todos filhos do mesmo pai, nós não cremos todos no mesmo Deus, por que você está buscando a pessoa que vai viver a vida na aliança mais profunda com você, com alguém fora dessa crença, com alguém que não crê em Deus? E pelo contrário, alguém que adora outro Deus. Tem como isso dar certo? Agora, Paulo instrui sobre isso, e nós veremos em Coríntios. Se você já se casou, e talvez por falta de instrução, por falta de entendimento, e hoje você está casado com alguém que não crê em Deus como você, não se desespere e não se divorcie. A palavra de Deus diz que Deus há de santificar a vida da sua família, inclusive de salvar os seus filhos, por meio da sua fé e do seu testemunho. Você fez algo errado, e agora você tem que lidar com a consequência disso. E lidar com a consequência não é se divorciar, é viver para a glória de Deus, nessa união que você escolheu, dando bom testemunho do nome de Deus. Se vocês adoram o mesmo Deus, vocês vão vir juntos para a igreja. Se você escolheu casar com uma pessoa que não adora a Deus, não se separe. Procure santificar a vida daquela pessoa. É isso que Deus instrui a você. Porque, talvez, se estiver nos decretos eternos de Deus, salvar aquela pessoa, Ele vai salvar. E provavelmente Ele vai usar o seu testemunho, a sua vida, o seu comprometimento com Deus, para alcançar a vida daquela pessoa.